Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos retornando com a nossa leitura da Bíblia, nosso devocional diário, a nossa leitura diária. Estamos na carta de Pedro, 1 Pedro, e hoje lendo o capítulo de número 4. É um capítulo que vai nos abrir o entendimento, nos abrir os olhos, nos fazer entender as verdades de Deus. Eu quero muito ler esse capítulo com vocês. Acredito que depois desse capítulo nós já vamos entendendo mais coisas sobre a nossa vida cristã, para no final da segunda carta de Pedro, aí nós vamos olhar e dizer: eu sou de Deus. Porque há coisas que estão mudando nas nossas vidas. Quando eu falo mudando, né? Melhorando, né? Nós estamos melhorando, vendo alguns erros. Nossa, Deus, eu faço isso aqui. Meu Pai do céu, eu preciso mudar nisso aqui. Senhor, eu preciso melhorar nesse outro quesito aqui. E assim nós vamos melhorando cada dia. Vamos à leitura, então? Diz assim, ó: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós, com este mesmo pensamento, de que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, tá? Já cessou do pecado. Então, ele sofreu, acabou. Para que no tempo que nos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências ou os desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então hoje nós temos que viver para fazer a vontade da carne, dos pensamentos, das pessoas? Não. Hoje nós vivemos para fazer a vontade do nosso Deus. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissolução, concupiscência, embriaguez, glutonarias, bebedice, abomináveis e idolatria. Você vê que aqui Pedro fala até de bebedice, né? Tem gente que acha que beber não é pecado. Pastor, beber é pecado? Claro que é pecado. Não pode beber. Tá? Nós, cristãos, temos a doutrina, o ensinamento, principalmente nossa cultura brasileira, igreja cristã brasileira, não temos este hábito, tá? Não temos o hábito. Então, considera-se pecado segundo o que está escrito no livro de Isaías. Isaías vai falar sobre isso, tá? Que a pessoa vai perder o sentido. Então, para nós, o melhor é que a pessoa não faça. Porque se a pessoa tem desejo, tem vontade, por que esse desejo? Por que essa vontade? É igual um dia a pessoa diz: eu vou tomar então uma cerveja que não tem álcool. Tá, mas qual que é o desejo? O problema não é o líquido em si, e sim o desejo que está no coração da pessoa. Vamos continuar. E acho estranho não concorreres com eles no mesmo desenfreamento de dissolução e blasfemando de vós. Tem pessoas que acham estranho, né, quando você não faz as mesmas coisas que eles fazem. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrio, vigiai em oração. Aqui Pedro está dizendo que um dia todos nós vamos prestar contas diante de Deus. A pessoa pode ignorar, pode xingar, pode blasfemar, pode dizer o que quiser, mas saiba que quando a morte chegar, ninguém consegue te evitar. É um fato. Você pode ter dinheiro, você pode ter os melhores médicos, você pode ter o que for. Você pode ser mais poderoso do que o presidente dos Estados Unidos, mas quando chegar o dia da sua morte, ninguém segura você. E aí, depois da morte, você vai prestar contas de tudo que você fez aqui nessa terra. Tá? Vai prestar conta de tudo a Deus. E já está o fim, já está próximo o fim de todas as coisas. Não que talvez Jesus esteja voltando, mas cada dia que passa, você e eu estamos aproximando desse dia em que
chegaremos no final da nossa vida. Mas, sobretudo, nós temos que ter um ardente amor para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. Aqui Pedro vai insistir que nós tenhamos amor uns para com os outros, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Aqui hospitaleiro é de hospitalidade, de hospedar as pessoas, de tratar bem as pessoas. Não é de hospedar em casa, até porque hoje é complicado. Não dá para você colocar ninguém dentro da sua casa. Nem amigos, às vezes, você traz para dentro de casa. Mas você tem que ter um coração hospitaleiro, um coração que olha para as pessoas com desejo de vê-las servindo a Deus. Você não pode jamais passar como cristão perto de uma pessoa que não tem a mesma fé que você tem e debochar ou criticar ou xingar. Você deve olhar para essa pessoa com hospitalidade, querendo que essa pessoa tenha a mesma fé, o mesmo amor que você encontrou em Cristo Jesus. E esse dom que você tem deve administrar como bom mordomos da multiforme. A graça de Deus, ela é multiforme. Ninguém nunca vai conseguir fazer a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Tá? A graça de Deus se manifesta de uma forma diferente. Tem gente que tem o hábito de julgar os outros, julga todo mundo, mas não é isso que Deus quer para nós, tá bom? Administre, seja um bom mordomo de Cristo, amando a todos. Você vai no mercado, na padaria, cumprimenta as pessoas, trate bem o atendente, o caixa, o rapaz do Uber, trata todo mundo com alegria, até para que alguém veja e diga, nossa, essa mulher é diferente, né? Esse homem é diferente, ele trata todo mundo bem, com respeito e etc. Se alguém fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus lhe dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Aqui ele está dizendo, tudo que nós fizermos, devemos fazer sempre para glorificar a Deus. Seja administrando, seja ajudando, tudo que você fizer, lecionando, tem que ser para glorificar a Deus. Deus ser glorificado através do que você está fazendo, tá? Se você ministra, se você canta, se você é dona de casa, se você cuida, faça tudo segundo a palavra de Deus. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisas estranhas estivessem acontecendo. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijais e alegrais. Isso aqui é interessante, porque eu estava pensando esses dias, falei, nossa, tem vezes que a gente sente como se estivesse enfrentando uma luta, você tem dentro de você, não é algo físico. Se alguém perguntar, você não consegue explicar, mas você tem uma luta espiritual, você sente que o mundo espiritual está batalhando contra você. Mas o mundo espiritual batalha, e porque o Senhor Deus disse, existe uma prova, uma ardente prova acontecendo todos os dias contra nós, para nos tentar, para tentar derrubar, para tentar nos fazer parar, sabe? Como se coisas estranhas estivessem acontecendo. Você olha para a direita, para a esquerda, está tudo bem, está tudo tranquilo, mas você percebe que você está num campo de batalha. Assim também aconteceu com os nossos irmãos do passado. E aí ele disse aqui que não é para nós nos entristecermos, mas nos alegrar, sabendo que as mesmas aflições, os que foram antes de nós também participaram, e nós estamos sendo participantes das aflições de Cristo. Essas aflições é por causa do amor com que estamos amando a Cristo, o amor com que estamos amando e servindo a Cristo. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. E é verdade, nós temos Cristo em nossas vidas. Há pessoas que falam mal, que criticam, mas nós temos que levantar sempre a cabeça e olhar para frente. Se você sente essa luta, pastor,
Verdade o que o senhor falou. Tem dia que parece que eu estou enfrentando uma luta, parece que eu estou dentro de um circo, parece que a coisa está feia contra mim, quando na verdade eu olho, parece que não tem nada, mas eu estou sofrendo perseguição, pressão. Isso acontece por causa do Senhor Jesus, que está conosco e estamos participando das mesmas aflições que ele participou quando esteve aqui. Tá? Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que entremete em negócios alheios. Aí está dizendo aqui, obrigado, Pedro. Pedro está dizendo assim, ó, veja se você não está passando por luta, porque você é um homicida. O que é homicida, pastor? Quem mata alguém? No mundo jurídico, sim. No mundo espiritual, aqui dentro da Bíblia, homicida é aquele que fala mal dos outros. É o que odeia os irmãos. É os que fazem mal ao próximo. Principalmente o irmão. A Bíblia fala que quem odeia seu irmão é homicida. Então você tem que ver se você não está sendo homicida, se você não está matando pessoas espiritualmente. Ou roubando a fé, roubando a alegria, roubando a paz de algumas pessoas. Ou sendo malfeitor, praticando maldade contra os outros, tá? Ou, por último, intrometendo em negócio alheio. E esse aqui, meu irmão, tem até um espírito chamado zombeteiro, que as pessoas intrometem na vida dos outros, quer dar palpite, quer dar opinião. Se você está feliz, a pessoa diz, por que você está rindo? Se você está triste, a pessoa diz, por que você está triste? Se você come, por que você está comendo? Se você não come, por que você está com essa cara parecendo que está morrendo de fome? Ou seja, tem pessoas que intrometem na vida de todo mundo. Aí eu vou dar um conselho aqui. Não é o pastor Zé Maria que está falando, tá? É a Bíblia. É a Bíblia. Esse versículo aqui vai ser muito importante, ó. Não intromete, aqui vai falar entremeter, né, que é a mesma coisa, em negócios alheios. Deixa a pessoa cuidar da vida dela. Se ela te pedir um conselho, dê um conselho. E não sai falando para os outros o pedido de conselho, e muito menos o conselho que você deu. Para que sair falando, eu dei um conselho para fulano? Para quê? Né? E se a pessoa não te pediu conselho, não esquece. Ora por ela, não tem que sair falando, não intrometa em negócios alheios. Deixa as pessoas para lá. Ai, pastor, mas aquela já é uma senhora de idade, daí, o problema é dela. Ah, pastor, mas os filhos pertencem a ela, o que você tem a ver com isso? Ah, pastor, mas esse vizinho coloca, o que você tem a ver com a vida do vizinho? Gente, nós temos que ser hospitaleiros, como diz aqui o texto. Hospitaleiro, né? Hospedar as pessoas no nosso coração. As pessoas olhar para nós e falar, fulano, muito obrigado por você existir. Você é uma pessoa muito legal, gosto muito de você. Você é uma pessoa muito gente boa, tá? Mas se padecerdes como cristão, não envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Se você está sofrendo como cristão, a perseguição é por causa do nome de Jesus que você carrega, aí você tem que se alegrar, falando obrigado, Deus. Eu estou sofrendo, sendo perseguido por causa do Senhor. Versículo 17. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Imagina o que vai acontecer com essas pessoas, né? Se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Quer dizer, nós temos que pensar que só nós vamos ser salvos. Nós temos que ajudar as outras pessoas que hoje estão na maldade, hoje estão no mal, mas nós temos que lutar pela salvação dessas pessoas, inclusive dos nossos parentes, dando bom testemunho. Como é que eu vou trazer meu parente para Cristo se eu dou mau testemunho? Na hora que a pessoa mais precisa, eu disparo setas venenosas contra. Vamos ao versículo 19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomenda-lhes as suas almas como ao fiel Criador, fazendo bem. Se eu estou sofrendo, passando por luta por causa da vontade de Deus, amém. Louvado seja o Senhor. Eu vou continuar firme, não vou desistir, não vou largar, vou continuar servindo a Cristo, servindo a Deus. É claro que esse versículo aqui mexe com a gente, especialmente o 19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, porque tem igreja que acha que
Deus não permite a pessoa passar por situação. E ela fala, não, mamãe, não existe padecer segundo a vontade de Deus. Não, segundo a vontade de Deus, nós vamos de glória em glória. Olha, cuidado com esse entendimento, tá? Porque muitas vezes Deus permite. Nós, aqui na Terra, diz a Bíblia, no mundo tereis aflições. Está permitido nós termos aflições aqui na Terra. Deus não vai ficar lá olhando para mim agora e falar, ah, tá, peraí, deixa eu colocar uma aflição lá na vida do Zé Maria agora. Não. O próprio Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Aflições vêm e aflições vão. Então, pode ser que você enfrente uma luta, mas não baixe a cabeça, não desanime, acredite, Deus é o Senhor que vai te ajudar. Eu quero orar por você, seja um bom mordomo de Deus. Mordomo aqui, segundo o versículo de número... Cadê, meu pai? Um bom mordomo, né? A multiforme graça, tá aqui, ó. É o versículo 10. Seja um mordomo. Mordomo é aquele que cuida das coisas, que preserva as coisas de seu Senhor, que zela pelas coisas do seu Senhor. Zele pela presença de Deus na sua vida. Zele pelo amor que você tem a Jesus Cristo, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, ó Pai de nosso Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui. Louvamos, exaltamos, bendizemos ao Senhor. O Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Muito obrigado, Pai Santo e querido. Eu entrego a vida de todos nas tuas mãos. Peço que o Espírito Santo nos guie para mais um dia de vitória, de bênção. E as lutas que vierem à nossa frente, com fé em Cristo, nós vamos superar, nós vamos vencer, nós vamos dar a volta por cima em todas elas, porque é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos abençoe. Muito obrigado, Espírito Santo, no nome do Pai, do Filho e do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Obrigado. Guarda cada pessoa, livra de todo mal. Amém? Assim seja. Glória a Deus. Que assim seja. Em nome de Jesus Cristo. Vejo você no próximo devocional, nosso próximo estudo da Bíblia. Deus abençoe. Um forte abraço e até lá.